E gostaria de chamar, então, o mestrando Carlos Cardoso para dar início, orientando o professor Eduardo Munck, meu amigo da mesma linha de pesquisa. Então, por favor, com a palavra, você tem 15 minutos, a equipe vai controlar o tempo. Muito obrigada. E aí, Fernando? Vem testemunhar, eu vim no teu, né? Vim no meu. Como é que eu pego uma imagem? Abaixa, por favor. Você vai achar. Aqui? Ali. Aqui mesmo. Isso. Coloca ali a pasta. Já está aqui aberta lá. Onde? É o projeto PN 16, Museu Mundo. É só clicar em cima. 16. Ah, É só tá. clicar. Você quer que eu fique mexendo nisso para vocês? Porque tem isso aqui e tem uma outra imagem depois. Se você quiser, a gente pode ajudar também, pode ficar aí para você ficar mais livre. Por que você não abre? Tá. Você É prefere? só, não, eu posso mostrar, não tem problema não. Você pode abrir ali, ó, colocar aqui. Abrir? Tem um papel, colocar na imagem toda, né? Não, aqui não tem como. Ah, tá. Tem como aumentar. Aqui, ó. Você pode aumentar aí, Tá ruim de ver? Não, tá ótimo. As letras não vai dar para ler mesmo. Tá bom. Mas eu vou dizer o que é. Não vou dizer o que é cada coisa dessa legenda, mas... Tá? Já começou a contar? Já. Desde quando? Oi, gente, obrigado por estar aqui. Agradeço a organização, o pessoal da organização, os colegas. Bom, vamos lá, já falei tanto desse troço que eu não sei nem como começar mais. Bom, meu projeto se chama Conceito de Autoteatro, do PN 16 Nada de Hamilton Sica. Esse o conceito D acabou entrando entre parênteses, que é uma coisa curiosa, porque o título do PN também tem um parênteses, que é o nada, né? O nada, o parêntese do título é do título é do nome do penetrado. O meu parêntese é porque é transitório, eu estou transitando, eu meio que estou abandonando a ideia de conceito, mas eu vou falar disso mais no final. O PN16 é esse penetrado. Ele teve exposto na Praça 15, ali que eu queria pegar outra imagem. É aqui? Isso. Isso aqui foi a montagem que eu visitei. Tá? Obviamente o exterior é essa caixa preta. Aqui é o corredor de entrada, aqui é a primeira sala, o corredor de transição para a segunda sala, a terceira sala e o corredor de saída. Essa sala, a primeira sala, é uma sala toda preta, na verdade como está descrito no projeto. Essa segunda sala é uma sala que não é toda preta, embora no projeto ele descrevesse ela como toda preta, acaba que as paredes dela eram no tom da madeira que ela era feita. E o chão era metálico como ele tinha projetado. Ele esperava que as pessoas andando aqui nesse chão produzissem sons, a sonoridade metálica. Isso não acontece, porque os sapatos não têm, você precisaria de tacões. Né? E essa terceira sala é uma sala toda preta também, iluminada por luz negra, e esses pontos cruzados em X aqui são microfones, eles estão pendurados por perto com pequenas fitas adesivas fosforescentes. Até uma vez falando sobre esse projeto, eu disse, acho que foi na sua turma, eu disse que isso não fazia parte do projeto L, mas faz, não faz numa das descrições, mas em outra sim. Então, iluminado por luz negra. Esse som das pessoas que passavam por aqui era captado pelos microfones e devolvido para dentro da sala por um sistema de amplificação escondido. Você não percebia ele, mas isso acontecia. E isso não está no projeto, mas isso efetivamente estava lá. Tinha uma corretora. Eu entrei nesse penetrado com um grupo de mais ou menos 5 pessoas. Muito pouca gente estava visitando. Eu não localizei. Essa mostra do Museu Mundo em 2010 espalhou ali pelo centro, pelo MAN, na Casa França Brasil, uma série de penetradas do Éden. Tem o Éden que estava na Casa França Brasil. Eu fui no Éden também nesse dia e fui também no do MAN. E esse penetrado era muito diferente dos outros,
porque ele não tinha... Primeiro, ele era uma caixa fechada e ele não tinha nenhum apelo sensorial, nenhum estímulo, como no Éden, que é pleno disso, né? Esse não, ele realmente todo vazio, aparentemente, afora os microfones. Bom, enfim, você estava por essa sala e dava de cara aqui com um baita refletor te iluminando assim a 60 graus. Era bastante agressivo, não era confortável. O penetrado inteiro não é exatamente confortável. O tempo inteiro dentro dele eu senti algum desconforto, inclusive por causa da luminosidade agressiva das duas primeiras salas. Na terceira não, a terceira sala sofistica, porque você tem um elemento a mais, tem um som, tem uma coisa para você perceber, né? A luz negra, que é sempre afetuosa, né? Lembra uma festinha, depois aquela festinha. Enfim, mas eu entrei aqui, vi isso aqui, estava indo para as pessoas, entrei nessa segunda sala. Aqui tem um forte refletor a pino sobre o solo. E ele cria um pequeno reflexo de luz no piso. O reflexo dele, um ponto de luz. Esse ponto de luz te segue. Quando eu entrei nessa sala, eu percebi isso. Logo, de cara, eu estava com a cabeça baixa, vi o pino, vi o foco, o reflexo. E ele me seguia pela sala, conforme eu andava. Isso fez eu me desconectar completamente das pessoas que estavam ali. Eu me concentrei nele. Eu só olhava para aquilo. Eu tentava entender aquilo. Por que eu estava tão ligado a ele? Enfim, continuei, vim nessa sala, saí. E quando cheguei aqui, falei para o pessoal, gente, eu posso voltar? Ele disse, pode. Pode. Aí eu voltei aqui. Voltei, parei aqui assim, olhei para o reflexozinho e dei tchau. Me despedi dele. Eu achei que eu tinha que fazer isso e sair de novo. Quando eu saí, eu falei, não posso, eu tenho que fazer mais uma coisa lá. Eu não sabia o que era, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu voltei na sala. Voltei aqui. Aí eu já estava muito nervoso. Eu estava comovido, ficando. E eu vim até aqui, assim, mais ou menos essa área, e fiquei olhando para o pino, para o reflexo. E aí eu disse, nossa, eu pensei, eu sei o que eu tenho que fazer. Cacete, fiz. Mas eu fiz com o coração aos pulos, assim, né? Era uma coisa muito estranha de fazer. Eu fui até debaixo do foco e eliminei o reflexo. Ele morreu. Eu tinha associado a ele a diversas imagens de coisas que te seguem. Criança, um animalzinho. Isso tinha acontecido, né? Era meio... Enfim. Como proceder? Bom, gente, deu um branco. O ponto que você tampou. Oi? O ponto que você tampou é que te emocionou. Eu tampei um pouco, eu tampei aquele foco. E o ponto no piso desapareceu. E eu fiquei ali embaixo da luz um tempo. Em comoção mesmo. Meu corpo tremia, de certa forma. Eu tinha a impressão que se alguma coisa acontecesse, que se alguém entrasse, talvez acontecesse um desastre, uma catástrofe. Talvez vissem em mim alguma coisa que eu não via, porque eu não me via, né? Eu tinha eliminado essa relação. E eu pensei. Depois eu fui pesquisar sobre o penetrado e encontrei ele nos cadernos do Hélio, essa planta. E logo abaixo dela uma anotação sobre a eliminação da oposição, logo abaixo dela não, mas bem perto, da oposição sujeito-objeto, espectador-performer, e fui conhecendo essas preocupações do Hélio. Eu nunca tinha me interessado por isso, pelo próprio Hélio, nem nada dessa forma. E logo abaixo, mais abaixo um pouco, tinha assim, autoteatro. Logo abaixo dessa ideia de eliminação das oposições. Autoteatro. Então eu comecei a pensar em escrever sobre isso, e esse título, o conceito de autoteatro, porque no princípio eu entendi isso como um conceito. E agora, com o tempo, eu falei, não é um conceito, é um fenômeno. O Hélio não estava propondo um conceito, estava designando um fenômeno. O fenômeno desse autoteatro, que eu acho que aconteceu comigo quando eu estava ali, entrei debaixo do pino,
um autoteatro, uma coisa, é quase como se fosse assim, a essência de algo que acontece na tragédia, como se fosse uma catarse. Eu me substituí ao herói, que era aquela representaçãozinha no chão. Eu tinha uma coisa para ver e de repente deixei de ter. Aquele objeto solitário, aquela projeção de algo refletida no chão. Bom, eu, na verdade, não tenho mais muita coisa para dizer que não fosse um montão de coisa. Então, estou em pleno processo. Acho que é mais ou menos isso. Eu disse que eu ia ser breve. Não, é bem interessante, porque você fez uma experiência fenomenológica. Então, essa experiência ela está intrínseca ao percurso que você fez no espaço. Eu entendi o seu texto. A explicar é um pouco complexo. É um pouco complexo, não. Porque é a experimentação que ele passou, não é? E ao mesmo tempo também eu fico pensando em tudo que eu já escrevi, porque eu já escrevi muito sobre isso. Mas e não dá para eu trazer, então O texto é bom. Obrigado. Eu acho que, por enquanto, é isso, né? No final, a gente vai falar mais. Porque o mais é muita coisa mesmo que tem sobre isso. Entra muita gente, entra muito próximo. Tá certo. Obrigada, Carlos. Obrigado. Então, dando prosseguimento, nós vamos chamar a doutoranda Joana Lavalée, Espaços Teatrais, Espaços de Esperança, as sedes dos grupos Nós do Morro, no Rio de Janeiro, e Bando de Teatro Olodum, de Salvador. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Sempre é muito bom ter um espaço de troca que nos pare, essa vida tão solitária. De novo, dialogando mais com os autores. Tá naquele. Essa paixinha? Isso. Em primeiro lugar, gostaria de contar um pouco de onde surgiu a ideia desse tema. Fiz um mestrado aqui no programa também, a respeito de montagens de Shakespeare de grupos teatrais brasileiros, focalizando mais na questão da cenografia. Eu fui orientada pela professora Evelyn, então é uma honra e responsabilidade estar aqui dividindo. É uma emoção. Tem que fazer A emoção é que entra ou já que sai. É muita emoção. Eu faço parte do Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, sempre faço questão de mencionar, porque toda vez que eu penso nesse nome, sempre volto assim, ao sentido de estar aqui, assim, onde eu quero chegar, o que eu quero investigar. Enfim, no mestrado pesquisei cenografias de montagem de grupos de teatro brasileiro, Shakespeare, e no momento da banca da qualificação do mestrado, um dos professores da banca, ele apontou que existiam duas possibilidades de pesquisa fortemente sinalizadas ali naquela prévia da dissertação. Bom, uma sinalizada seria a prevista, né, que seria cenografias de montagem de Shakespeare, e a segunda possibilidade de pesquisa que o professor vislumbrou seria o capítulo 2, né, da dissertação chamado Espaços, Fazeres, Grupos, algo assim. Eu me propus a apresentar os grupos, mas acabei me detendo bastante no viés do espaço, das sedes, onde essas poéticas dos grupos se desenvolviam. Não necessariamente as montagens que eu trabalhei ocorreram nas sedes, mas quando eu vi eu estava apaixonadamente interessada também nesses espaços dos grupos, como espaços de referência nas cidades. Enfim, eu acabei realmente escolhendo a questão da cenografia, e esse ponto do aprofundamento a respeito das sedes ficou como algo ali na prateleira, enfim, instigante, e é por isso que eu decidi
de prosseguir e fazer o doutorado. Eu trouxe para abrir essa apresentação, eu trouxe essa frase já bastante falada da Anja Gersfeld, que é teatro e espaço. Né? Eu procuro pensar no primeiro momento assim, quais são os primeiros eixos que eu consigo vislumbrar nessa pesquisa. Seria o teatro de grupo, produzido no Brasil, a partir entre a década de 90 e os anos 2000. Né? O que é esse teatro de grupo, nesse momento, em que ele pode consistir, se a gente pensar em outros momentos do teatro de grupo no Brasil? É um momento de pós-redemocratização. Então, enfim, que modos poderiam ser esses de engajamento e de insurgência? Né? Muitas vezes esses modos não são explicitados, mas, enfim, estou entendendo que esses modos podem vir a ser detectados na maneira que os grupos tratam dos seus próprios espaços. E pensando em espaço, a princípio, estou analisando 3 espacialidades, ideias de espacialidade. Seria o espaço, propriamente dito, né? O lugar e a cidade. Não necessariamente o espaço teatral, o lugar teatral, mas certamente esses conceitos também estão sendo investigados. Eu trouxe algumas considerações a respeito do teatro como espaço, né? Lembrando que isso também é algo já fortemente comentado, que o teatro é a arte por excelência, que o nome da arte se confunde com o nome de um edifício consagrado tradicionalmente para aquela prática. Então, de alguma maneira, esse fato que acontece em algumas línguas, só não só em português, de uma maneira se corrobora a afirmação da Gersfeld, que eu mostrei para vocês ali. Primeiramente, o comentário de Joel Rufino dos Santos, que é historiador. Ele escreveu a História do Negro no Teatro Brasileiro, que é um livro que eu acho que ainda não circulou muito nos currículos. Teatro é um lugar individualizado em nossa civilização moderna ocidental para uma plateia burguesa de classe média ou classe alta. Não é um lugar de todos, como a praça ou a praia. Então ele já começa assim, pá, tipo na voadora. A estrutura do edifício teatral muitas vezes refletiu a hierarquização da sociedade vigente. Evelyn. E por fim, eu peguei um trecho de uma palestra da Juliette Crawford. Ela escreveu um livro chamado Teatro e Arquitetura, não foi traduzido ainda. Ela esteve aqui na Unirio recentemente, uma palestra do colóquio Teatro, Arquitetura e Cultura. E essa frase me mobilizou muito, porque eu achei que tinha tudo a ver com essa ideia dos espaços de esperança, das sedes de teatro, de grupos de teatro como espaços de esperança. Ela coloca o seguinte: a necessidade de espaços-tempos onde possamos ser cidadãos criativos e alertas podem tanto vir a ser concebidos por arquitetos ou criadores de teatro. Então, a partir daí, eu começo a vislumbrar esse espaço teatral não apenas como uma criação arquitetônica, mas um espaço que também se consagra pelo uso. Né? O que acontece ali? Quais são as práticas que acontecem naquele espaço? O que pode vir a ser estimulante naquele espaço a partir de outro ponto de vista, da criação e do encontro. Aí, quais seriam os critérios que eu aponto agora, nesse momento, pode ser que eu venha descobrir outros, para a escolha dos grupos e seus espaços na cidade? Os grupos, Nós do Morro, né, do Rio de Janeiro, e o Bando de Teatro Olodum de Salvador. Por que essa escolha? Bom, ambos foram grupos criados em locais, a princípio, estigmatizados, espaços opacos, como colocou Milton Santos, que ele contrapõe a ideia de espaços opacos como espaços desprivilegiados na cidade, né? Contrapondo a ideia de espaços luminosos, que seria a cidade espetacular, enfim, os grandes projetos imobiliários, os grandes eventos. O Nós do Morro, como a maioria mais sabe, foi criado na favela do Vidigal, e o Bando de Teatro Olodum foi criado no Pelourinho, antes do Pelourinho virar o que ele é
agora, uma espécie de shopping a céu aberto. Foi criado no Pelourinho antes da reforma. Tratam de questões relativas às cidades sede, né, por meio da produção de dramaturgias próprias. Os grupos, eles não se negam a montar outros autores, enfim, autores clássicos, autores contemporâneos, mas já é possível verificar que os espetáculos que têm mais projeção e mais afluência de público são os espetáculos cujas dramaturgias são criadas pelos próprios grupos e muitas vezes em embate com essas comunidades mãe, como a professora Marina Henriques Coutinho fala de comunidades mãe. São grupos e espaços que trazem muito público assim, para a sede. Nesse momento que a gente é tão falada a crise pública do teatro, é um público que vai em busca do que acontece nos espaços, independente do espetáculo. Já existe esse trânsito, né? Público de dentro e de fora do entorno, pertencentes a diferentes estratos sociais. Enfim, e aí a gente já pode começar o embate ali com a afirmativa do Joel Rufino dos Santos, né? do teatro como um lugar de privilégio, né? de uma classe privilegiada. Promovem a ressignificação de espaços por meio de práticas artísticas, não necessariamente em edifícios que sejam icônicos na paisagem ou teatro monumento. Isso é outra coisa que eu me pergunto sempre. Mas estou falando de arquitetura, de pensar arquitetura, a gente sempre pensa em grandes assinaturas, grandes projetos, e como é isso, né? Enfim, é uma outra maneira de ver a arquitetura. E por fim, entendo também que esses grupos, a partir desses espaços, propõem novas formas de se fazer política, não necessariamente, não que seja explicitado. Acho que um grupo mais do que outro, mas enfim, isso aí também são detalhes do prosseguimento da pesquisa. Pensando a cidade como um tão provocativo de possibilidades para a cena e para a performance, Maria Helena Lima, aí a gente pode pensar na cidade como personagem, na cidade como dramaturgia, na cidade como crítica em cena da própria cidade e na cidade como espaço contrário. E aí que cidades, eu escolhi essas cidades, né, que são as sedes do Rio de Janeiro e Salvador. Ambas são capitais oceânicas, não são portos, né, são lugares de trocas, trânsitos, diálogos, tensões, não necessariamente lugares de conciliação. Capitais que abrigaram a experiência da diáspora negra, hoje extremamente espetacularizadas e marcadas por desigualdades sociais. E aqui enfim, eu entrei em 2016, então eu me aventurei mais no campo das leituras, e quais são os autores que com quem eu desejo dialogar, do que o trabalho do campo. Aí, em primeiro lugar, o Jacques Rancière, na parte do sensível, quando ele aproxima a política estética, no sentido de que seriam, ambas são modos, o que você dá a ver, em que espaço, em que tempo, né? E eu procuro dialogar também com dois geógrafos, que eles saem do âmbito do espaço teatral, mas os geógrafos têm me fornecido muitas questões instigantes para aprofundamento em relação às sedes de teatro. David Harvey, Espaço de Esperança. As lealdades em relação a lugares e suas qualidades específicas podem vir a ser importantes fatores de ações políticas. E o Milton Santos, que eu já citei nos espaços opacos, né? Eu acho que também eu encontro vários pontos de diálogo entre ele e o Harvey. Né? Os espaços, os lugares que realizam e revelam o mundo. Os lugares são o mundo que eles reproduzem de modos específicos, individuais, diversos. A realização da cidadania reclama, nas condições atuais, uma revalorização dos lugares e uma adequação de seu estatuto político. Nesse momento também, com o auxílio da geografia, eu busco entender a ideia de cidade como algo mais possível de chegar na recepção do que a ideia de nação, que já foi também bastante buscada esteticamente, politicamente, por outros grupos que antecederam, enfim, as nossas décadas. Aí eu rapidamente colocando o Pelourinho como essa comunidade mãe do Banco Teatro Rodon, que ele o grupo é proveniente do Banco Afro, mas eles são desvinculados. Hoje o Banco não está mais no Pelourinho, mas esse nome, de alguma maneira, deixa essa marca de um lugar, de um momento,
na história do grupo, mas sobretudo no tempo presente também. Uma fala do autor apresentando a companhia, que eu sempre trago, que é extremamente objetiva. Nós somos uma companhia de teatro negro, nós estamos numa cidade que é Salvador, onde nós somos uma esmagadora maioria. Entendendo que esse teatro sempre existiu, mas sempre na forma de teatros associativos, teatro de igreja, teatro comunitário. E esse grupo, né, de Salvador, ele seria um grupo que colocou essa temática dentro de um circuito oficial, né? Enfim, e outra coisa que eu gostaria de frisar é que os dois grupos têm uma história, uma longevidade grande, assim, entendendo que essa possibilidade de estudar a sede, a possibilidade de ser uma sede é um momento de amadurecimento de grupos, né? Então é o que todo mundo mais quer quando está trabalhando no coletivo, né? Você tem um espaço de referência. E hoje não está mais no Pelourinho, mas o Pelourinho é uma referência a partir do momento que ela aparece essa região e as questões, conflitos que são próprios dessa região ainda aparecem na dramaturgia de repertório. Então, de alguma maneira, essas questões a gente entende que continuam vivas. As minhas perguntas que eu quero perguntar para vocês, dividir com vocês, para possíveis trocas, diálogos e sugestões, né? Seriam algumas das primeiras dúvidas, né? A escolha de determinados lugares estáveis para práticas artísticas pode vir a articular, pode vir a articular estética e política? A história oral pode ser um dos caminhos de pesquisa. Por quê? Porque eu estou partindo bastante nesse primeiro momento de alguns depoimentos do mestrado que eu não pude aprofundar. De que forma questões emergenciais de cidade podem reverberar na escrita cênica e vice-versa? Né? De que forma a escrita cênica também reverbera e incide na cidade. E aí isso não é uma pergunta, é uma afirmação, necessidade de mudanças nos paradigmas dos campos epistemológico e cognitivo. A emergência das sensibilidades negras como parte da genealogia do tempo presente, sobretudo nos países de herança colonial. E aí tem pergunta maior, né? O teatro permanece como arte da polis? Aqui é a minha bibliografia inicial. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Trouxe muitas questões para debatermos quem se tiver tempo, né? E aí eu gostaria de chamar a Larissa Berry, que é mestranda, que vai falar de guerrilha visual, a imagética como campo de disputa poética urbana, orientando a professora Laura Ecker. Boa tarde a todas e a todos. Um dos pontos que eu venho refletindo há algum tempo, né? Na verdade esse é meu segundo mestrado, eu refleti sobre isso dentro da comunicação e agora eu quero trazer essa reflexão para o campo, né, da teatralidade, principalmente da performance, sobre a questão da cidade, né, de como a cidade, é na cidade que se dá a disputa pelo comum, né, porque é onde a gente convive, é onde o Estado se materializa, né. Então essa é uma reflexão que eu sempre tive, como a gente poderia repensar a cidade e talvez apostar em práticas heterotópicas, né, no ambiente urbano. E outro ponto que eu também considero dentro da minha pesquisa é a questão do diálogo entre o que é institucionalmente compreendido como performance, como arte, e a performance e a arte que acontece de uma maneira espontânea, exatamente nessa relação do cidadão com a cidade, né? Porque a cidade ela acaba sendo colocada para a gente como um produto pronto, que a gente aceita, né, como está.
Cada vez mais ela se naturaliza como algo que não é passível de ser modificado no convívio. Então, existe todo um movimento contracultural que vai reconfigurar a cidade, né, nesse sentido, assim, né, alterando as formas como a gente pode se relacionar com a cidade. E como isso nem sempre se encaixa dentro do que a arte, né, reconhece, mas que muitas vezes se aproxima. E muitas vezes, inclusive, é utilizado pela arte, né, é trazido para dentro da instituição, e quais são os ruídos que, enfim, isso gera. É uma breve introdução, assim, eu acho que é o contexto da onde eu falo. E recentemente eu venho me aproximando mais do lugar da arte, do lugar da performance. Então, eu começo sempre a partir de uma compreensão social para depois trazer a questão artística. Nesse momento da minha pesquisa, eu tenho refletido sobre a questão do monumento, né, de como esse monumento ele acaba fundando a nação na cidade, né, e eu entendo a estética como um campo de disputa desse sensível. Bom, dentro disso, o monumento ele é o que ele é o que vai materializar a identidade nacional. Então, que monumentos são construídos na cidade? São os monumentos que trazem essa ideia de consenso nacional. Então, a gente tem, não deixa de ser uma construção simbólica, né, porque a nação, espacialmente, territorialmente, dentro de uma questão de natureza, ela não existe, ela precisa se fundar a partir de símbolos. Então, aqui eu coloco um dos monumentos que assim, acho que muito significativo para essa questão, que é o Monumento às Bandeiras de São Paulo, que é muito conhecido como Deixa Que Empurro, e é um dos monumentos mais polêmicos, porque é um monumento que já recebeu diversas intervenções. E essas intervenções acabam trazendo à tona essa parte da história que funda a nação, mas que os monumentos mesmo tentam cobrir. Né? Então, como é que é retratado, como os bandeirantes são retratados no Monumento às Bandeiras? Como heróis. Mas como foi que eles, né, realmente conquistaram as cidades a partir de uma prática genocida? Então, essas intervenções acabam trazendo essa história à tona, né? Essa pluralidade de visões mais para a superfície do debate. A cidade, ela é o locus do comum, porque é nela que a gente convive, é nela que as diferenças surgem, né? E elas mesmas foram criadas a partir de estratégia de dominação. Né? A gente não pode esquecer que o Brasil não era vazio quando os portugueses chegaram. Muitas cidades elas eram aldeias, inclusive várias aldeias. Né? O Rio de Janeiro eles chamam Carioca porque existia aqui na região da Glória e do Flamengo uma aldeia chamada Carioca. E esse espaço ele foi colonizado. E os monumentos se colocam como marcos dessa colonização. Então aqui eu mostro a estátua do Borba Gato, que é outro herói nacional, que também foi um bandeirante, e que é uma estátua também que recebe aqui uma intervenção bastante curiosa, colorida, enfim, que
foi alvo de uma disputa de sentidos, assim, uma partilha do sensível sobre, inclusive, essa intervenção. O Rancière, ele aborda isso, né? Ele aborda a cidade como fábricas do sensível, porque é na cidade onde se dá as disputas pela visibilidade. Para Rancière, não existe democracia sem disputa, né? A partilha é exatamente isso, assim, é como a gente lida com as vozes dissonantes. Só que ele reconhece que não existe uma horizontalidade, né, nessas percepções, que existe sim uma percepção hegemônica que a todo momento tenta fundar consensos e a partir de estratégias de dominação simbólicas, inclusive, né, que é a cidade onde tudo isso é visibilizado. Aí eu falo um pouco sobre a questão da memória. Setor, ele reflete muito sobre como a memória ela é construída a partir de práticas cotidianas e promove essas transformações espaciais, e que é exatamente a produção da memória que seria capaz de desestabilizar a partilha do sensível, que se organiza a partir de um poder dominante. Então, à medida quando você resgata essa memória da luta, né, a questão, voltando lá no monumento às bandeiras e na estátua de Borba Gato, foi o resgate dessa resistência, dessa memória da resistência à colonização desses espaços, ela acaba trazendo para o ambiente urbano um debate que se pretendeu esquecer, né? Porque os monumentos eles acabam funcionando como essa instituição do consenso. Só que a partir dessas intervenções, desse resgate da memória, a gente percebe que não foi pacífico o processo de dominação territorial, né? Que existiu e existe até hoje uma resistência, né? Que foi com muito sangue derramado que a nação se constituiu. E essa percepção desestabiliza essa naturalização do país. Bom, o país existe como um dado geográfico. Talvez não. O que a gente vê hoje no neoliberalismo é que a identidade urbana é constituída a partir de uma visão de marketing, né? O branding das cidades. As cidades são vendidas como produtos. E essa técnica do branding, ela visa exatamente instituir esse consenso a partir de práticas simbólicas, né? As cidades são vistas como commodities. E, inclusive, o marketing tem um nome para isso, que seria o storytelling. Você ficcionaliza uma história de consenso, né? E isso faz com que a cidade se transforme, o produto se transforme em uma coisa mais atrativa para consumo. Então, por exemplo, o Rio, cidade maravilhosa, né? Tem até um slogan, onde existe uma democracia racial, né? Onde o carnaval o ano inteiro. Então, o mercado joga muito com isso. E hoje, nas políticas públicas, isso é tomado como uma prática, né? A gente vê aqui a questão do Porto Maravilha. Esse porto que é um dos lugares onde os escravos chegavam, ele trazia, a Praça Mauá trazia essa memória, e essa memória foi completamente apagada, né? Esse espaço foi higienizado, enfim, porque é uma memória que seria desagradável, né?
E nisso a gente tenta sempre encobrir o dissenso. Enfim, não é assim que para que a cidade se constitua mesmo como um produto, né? Uma coisa coesa, uma unidade. E um outro exemplo disso é esse lindo projeto da Prefeitura de São Paulo, Cidade Linda, Cidade Cinza, né, que visa exatamente encobrir o dissenso com tinta. É isso, assim, os monumentos eles são um discurso que é atravessado pelo poder. E aí, o que pode a arte a partir disso? Criar esse dissenso, criar esse ruído, abrir esse diálogo com todos, né? E deixar claro, né, essa hierarquização de vozes. Aí eu falo um pouco da questão da memória cultural, de como, enfim, ela também é formada a partir de pequenos relatos, de dispositivos de lembrança, né, que vem da história oral, e que é exatamente aí que se constitui o campo de atuação da performance, né, que é dar visibilidade a esses relatos, formar outros lugares de memória. E é a partir da arte que a gente pode criar outros monumentos, ou existe um movimento chamado contra-monumento, e a gente precisa se perguntar o que recordar, por que estamos recordando, como, para poder desnaturalizar esse ideal nacional e abrir uma possibilidade de problematizar esse passado. Não é fingir que ele não existiu, ou fingir que ele existiu de uma maneira pacífica, enfim, mas assumir isso e realmente problematizar, olhar para esse passado com olhos mais atentos. E aí eu falo um pouco da questão da performance como possibilidade de problematização da questão dos monumentos, né? E essa produção de outras memórias. E eu coloco alguns exemplos, como essa obra do Franchetti, que ele espalhou pela cidade azulejos, né, trazendo à tona direitos constitucionais nesse momento. Mudanças no nome de ruas, essa foi mudada para Amarildo, o próprio grafite como um elemento provocador, essa ponte que em 2003 recebeu o nome de Vladimir Herzog. E finalmente esse é um monumento dos confederados nos Estados Unidos, em New Orleans, sendo retirado. E aí, Obrigada, Larissa. Muito interessante a sua comunicação aqui hoje. E aí nós vamos passar para a Natália Fisch, Tempo e Liberdade, orientando a doutoranda, orientando o professor Domingos Sá. A Gilson. Posso passar? Pode ir lá. Professora Gilson. Não tem referência. Bom. Então, boa tarde. Obrigada pelo convite, né, por estar aqui, pela presença de todos. Então, o meu projeto o nome inicial é esse, Pedagogia do Ator na Reelaboração de Si Mesmo junto aos Detentos. Vem desse programa de extensão, que hoje é um programa, na verdade o projeto de extensão que eu coordeno há 20 anos aqui na Unirio,
ele é fruto desse programa do PPGAC. Ele nasceu do programa da pós-graduação, visto que ele iniciou a pós-graduação em 1997, convidou o Paul Heritage, que é um professor da Universidade de Londres, que trabalhava com teatro na prisão. Ele veio dar um curso aqui para o PPGAC e nós ganhamos da graduação uma extensão do curso. Ele deu, seriam 2 semanas de curso dentro da Unirio, uma visita a uma penitenciária. Na época, a diretora me convidou para ajudar nessa produção e para escolher qual penitenciária que iria. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nisso. Fui escolher como? E fui escolher a Lemos Brito, que era perto, que ela ainda era nesse local, ali na Frei Caneca. E o que eu soube, que quando fui pesquisar, que lá era uma penitenciária sem nenhum comando específico, de presos, a princípio, como crimes hediondos, mas de bom comportamento, porque realmente era uma penitenciária 5 estrelas, pode ser, porque eles tinham, cada um tinha o seu espaço, né, o seu cubículo, com o seu cano para tomar um banho, com o seu boi para fazer suas necessidades. Tinha um espaço enorme de quadra, tinha uma piscina que era para as crianças no final de semana, né? E lá eles tinham várias aulas de teatro, yoga, francês, inglês, tinham várias coisas, inclusive nós começamos e nós demos continuidade. O meu mestrado, ele foi em cima disso, com orientação do Adilson também, só que foi a memória contada nos 10 primeiros anos, colocada sobre o olhar dos alunos que participam. Esse projeto, a função dele ele está realmente ligado ao doutorado, como esteve ligado ao mestrado. No mestrado foi contar a história, trazer a memória desse projeto nos 10 primeiros anos, mas contado pela escuta, onde eu entrevistei 7 alunos que ficaram comigo durante mais anos e que foram responsáveis por cada apresentação, por cada processo, né? No doutorado, a ideia seria também, já que tem 20 anos, aproveitar esse momento para dar um pouco da continuidade da memória, porque ela vai se perdendo no meio de tanto trabalho. Nós começamos em uma penitenciária, hoje em dia nós estamos em 5. A penitenciária Esmeraldino Bandeira, que é em Bangu, no Complexo de Bangu, a Evaristo de Moraes, que é em São Cristóvão, a Talavera Brusque, que é em Bangu, o materno infantil, que são mães que têm os bebês, e elas ficam com os bebês até 6 meses, 7, às vezes até mais, quando a mãe já vai sair em liberdade. Já teve criança que ficou até 1 ano, porque não tinha com quem a criança ir, então a criança fica, porque vai poder ficar com a mãe daí a 4 meses, não é justo ela ir para a família que não tem ninguém, ela vai para doação. E tem aos caristeiros, que são de mulheres, em Benfica, mulheres que já cumpriram pena e que estão saindo, né? Estão por esse processo de saída para a rua. Então, as ações nossas são as oficinas semanais nas prisões, né? Tem esse projeto junto, que foi quando a gente virou programa, com a professora Maura da Biblioteconomia, e aí a gente com os alunos da biblioteca reestruturando, então também trazendo os alunos da biblioteca para estar fazendo estágio docência, como os alunos da licenciatura, né, do ensino do teatro, eles fazem esse estágio docência, eles é que vão dar aula. Então nós encontramos uma vez por semana aqui na Unirio e uma vez por semana vamos às prisões. E um novo projeto que nós abrimos, que é junto com o professor Marcelo, que é o projeto Leitor como Protagonista, Leitura, Existência e Convívio Social, que esse foi aberto depois de uma visita que nós tivemos a Michigan, que a Universidade de Michigan tem o mesmo projeto similar ao nosso, hoje tem um convênio com a gente há 5 anos, que leva os nossos alunos e os professores a Michigan e vem anualmente com 20 alunos para o Rio, participando de todos os projetos de extensão, indo às prisões e aqui a gente também recebe eles bem, como eles nos recebem lá. E esse projeto ele foi criado para receber os ex-detentos, milhares de detentos, que eu tenho vários ali que estão aqui, que fazem parte desse projeto. Bom, aí
A princípio, né, porque acho que todo projeto ele começa num lugar e ele vai se modificando, né? A ideia do doutorado seria a tentativa de sistematizar uma metodologia para o projeto, visto que durante esses 20 anos, ou a não sistematização do metodologia, que é o que eu já senti já no semestre passado, até inclusive fazendo a aula da Ana Bulhões, que eu já vi que não tem como. E na minha prática, desde que eu tentei sistematizar, buscar uma metodologia que seria a da contação de histórias, né, assim, visto depois de um curso que eu fiz com a Meiran, que é uma professora da UFBA, né, e aí eu fiquei assim, com essa coisa da contação de histórias, eu vislumbrei isso para também facilitar a vida de um coordenador. Se a gente consegue sistematizar uma metodologia e ir aprofundando essa metodologia, só que eu já vi que estou vendo, né, já caindo na real, de acordo, e até por esses 20 anos, e nesses 20 anos nós passamos pelo Augusto Boal, Viola Scolli, Brecht, os editores de Jean-Pierre Hangar, Zonas de Consciência, a música orgânica, o teatro físico e a contação de histórias nesse lugar final, que ela, o que eu tenho visto é que, assim, ela está presente em todas, ela estava presente em todas, ela o tempo inteiro, ela era um indutor de todas as metodologias. Então, quando eu pensei a contação, eu pensei num tipo, e depois eu vi, né, assim, aqui só para mostrar uma foto, onde a gente iniciou na Nelson Hungria, era um espaço que a gente tinha na Freicaneca, que foi a penitenciária que nós entramos em 2000, 97 foi Lemos Brito, aí uma cena do Arquibual, que foi participar do Teatro Fórum, o espaço era assim, tá vendo? Já falamos de espaço, né? Esse era um refeitório, seria um refeitório que podia ser de espaços móveis, né? Não, eles botam cadeiras e mesas fixas e a gente ficava com esse espaço anterior ali pequenininho para a gente trabalhar. Mas a gente trabalhava do jeito que dava. Aqui já foi essas meninas da Nelson Hungria, a gente fazia a apresentação do Teatro Fora em outras penitenciárias. Então, nós fomos apresentar na Heitor Carrilho, que era do manicômio judiciário. Então, assim, voltando nesse lugar do sujeito, na reelaboração desse sujeito. Quando nós fomos apresentar nesse lugar, as psicólogas falaram, porque no momento do fórum, onde o espectador ele entra para modificar a cena, vários dos manicômio judiciário, né, são pessoas tidas comuns com problemas mentais que são presos e ficam nesse lugar. Vários desses detentos que nunca falavam nada, que nunca se mexiam, que sempre ficavam completamente isolados, foram os que mais se moveram, que mais entraram na cena para modificar as cenas. E foi muito emocionante esse lugar, né, de onde o teatro está. Aqui foi um outro evento no Teatro Fórum também das meninas, que a gente sempre conseguiu levar as meninas da Nelson Hungria para apresentar em outros lugares, mas nós nunca conseguimos levar os meninos da Lemos Brito com trabalhos até mais cenicamente, mais colocados, para outros penitenciários. Aqui foi um evento único, vocês estão vendo ali, as meninas da Nelson Hungria junto na plateia com os homens, coisa inédita, porque isso não acontece, né? Não se mistura, ficam as mulheres lá, não, mas como era o Teatro Fórum, elas desceram e os meninos foram modificar a cena. Diante das metodologias diversas, como eu falei antes, assim, quando eu venho vindo, então eu falei aquele foi do dual, essa foi o momento onde que a Maria de Lourdes, que era outra coordenadora junto comigo, que entrou, a Lourdinha, ela foi fazer o doutorado aqui no PPGAC e ela fez em cima da montagem do Verdugo, da Hilda Richa. Então, foi muito interessante porque nessa metodologia, o que ela trabalhou, como era a pesquisa dela, do Jean-Pierre Hangar, e nessas questões das zonas, até botei aqui, porque eu acho tão interessante quando a gente pensa aqui, os 4 indutores, espaço, imagem, personagem, texto. O tempo inteiro era trabalhado isso sobre as improvisações e tudo. E as zonas de consciência, que a primeira zona, sou eu a única coisa que interessa. Eu me lembro bem do trabalho dela, andando pelo espaço, sou só eu que interesso, sou só eu, não vejo ninguém, sou só eu, então é eu comigo mesmo, eu e meu corpo.
Depois a segunda zona, eu entrando em contato com um objeto, com alguém, eu seleciono com quem eu quero entrar em contato. Então sou eu, o espaço, ou eu, você, ou com quem eu quero entrar em contato, tem várias dinâmicas, Depois vem a terceira zona, é tudo o que eu quero ver no espaço determinado, mas não entra em relação com nada. Em termos teatrais seria o espaço cênico, cenário, objeto, adereços, tudo. E a quarta zona, que é aquela que abrange tudo. Não só espaço teatral, cenografia, etc., mas seria o complexo, o espaço, o bairro, Rio de Janeiro, o Estado, Brasil, mundo, e além de tudo, a memória. Aí eu volto para a memória, na questão da memória, é interessante que ela falou assim, a memória traz para o debate algo que se pretende esquecer. E quando eu fui pensando na questão da memória, no trabalho da contação, e trazendo a memória do trabalho da Miran, que era um tipo de contação, aqui, depois eu volto nessa coisa, deixa eu aproveitar aqui. Aqui foi o Teatro Fórum, a gente também apresentando no Talavera Bus, já é um grupo, outro grupo de detentos, né? Aqui, vindo que é música orgânica, um trabalho de música orgânica. O que é música orgânica? Um trabalho totalmente diferente de todos. Eu já conhecia o Ricardo Oliveira, já tinha feito esse trabalho, mas não tinha autonomia para dirigir um grupo com essa metodologia. Então, metodologia. Ele era da Interdatur, fazia música orgânica, tinha um trabalho de contato com improvisação. Então, a gente foi um trabalho músico também, todo em cima de uma letra do Zé Cabaleiro. E ali, por esses dois trabalhos, a gente vê o contato corporal. Então, foi tudo em cima, a cena, o espetáculo, foi todo em cima disso. Aqui foi quando eu falei das zonas de consciência, tudo um trabalho em cima da lei de Macbeth. Há muitos anos eu pensei em fazer o doutorado em cima das mulheres da tragédia. Depois eu desisti disso porque passou, não consegui fazer o projeto, e aí ele foi cada ano, né? Porque eu fiquei 10 anos, né? Terminei o mestrado em 2009, eu entrei no doutorado agora, pra vocês verem como que demorou para fazer isso. E aí aqui foi a lei de Macbeth, que nesse caso a gente interrompeu aqui, não deu tempo de dar continuidade, porque elas não matavam o rei, elas matavam a rainha. A gente entrava na improvisação mostrando que se matasse a rainha, o marido não ia ser rei, não teve jeito, elas não matavam o rei, elas matavam a rainha. E depois aqui, ó, que teve a Romeu e Julieta, aí já foi para outra mulher, né, a outra. A Macbeth era aquela que fazia tudo pelo poder, né? E essa Julieta era aquela que fazia tudo por amor. Todas elas estavam lá por amor. Na verdade, todos os trabalhos que a gente leva só nos interessam onde que a gente vai estar trazendo, de alguma maneira, situações onde que elas vão poder trazer as suas correlações. Então, assim, qualquer que seja, hoje em dia estou vendo isso muito claro, né? Ou contação, ou qualquer um, todas elas, o que permeia, tem sempre que está trazendo, tem um texto, mas o que interessa é que está permeando as outras situações para a reflexão desse sujeito, como não sujeito, como nada, como que é, né, nesse lugar. Aqui teve uma coisa muito importante, que elas mudaram o texto final, o Romeu não morreu, a Julieta chegou e apagou, porque dormiu, sei lá, o Romeu chegou, viu ela deitada, ela tomou o remédio e deitou, né, a Julieta. O Romeu viu aquilo, ficou louco, saiu, bebeu, depois voltou, bêbado, caiu do lado dela, apagou. Ela acorda, vê ele apagado, bate nele, aí ele acorda, eles se estabelem um no outro, batem no outro, porque como você me deu esse susto, né, depois eles saem felizes da vida e vão beber no bar. Mas aqui aconteceu uma coisa que tem a ver com essa relação da pesquisa, né, assim, a princípio, do que esse trabalho ele faz nessa reelaboração desse sujeito. Aqui, a Julieta era, a princípio, num dia, uma Julieta de cabelo comprido, linda, só que ela faltou um dia, e aí teve uma outra que era uma outra de cabelo curtinho, tinha cabelo, não tinha dente aqui, assim, completamente diferente. E aí ela foi a Julieta. A partir do momento daquele dia que ela resolveu ser Julieta, e no dia seguinte, na semana seguinte, ela chega linda, pintada de azul, cheia de tic-tac, assim, linda, super de energia. Ela era uma menina assim, aquela que ficava escondida, sem nada, isolada, não falava, não participava, ficava
participava daquele jeito. Depois mudou. E aí eu reencontrei com a Julieta agora nós caristeiros, no semestre passado. E foi assim super, porque eu já estava com esse pensamento, né, do doutorado, querendo fazer, eu estava fazendo a matéria, a disciplina da Tatiana Mota Lima, que tinha a ver com essa relação do sujeito, não sujeito, quem é, quem não é, a gente não é nada, a gente é e não é, né, assim, tudo. E aí eu falei, bom, a Julieta, fui perguntar pra Julieta bonita, né, que tinha, como é que foi pra ela, o que foi feito pra aproveitar pra disciplina, fazer um gancho da disciplina, também aqui no Aí a Julieta falou assim, o que foi mais importante, eu perguntei para ela, do processo de passar pela Julieta, né? Quando você foi, ela falou assim, o mais importante foi quando a Julieta mudou, quando a outra foi ser Julieta. De tudo que foi mais importante, por quê? Porque ela mudou tanto, ela se transformou tanto, e a gente se transformou junto com ela, porque ela era aquela menina, ela chegava, ela não falava com ninguém, ela era da cela, eu nunca tinha conversado com ela. Ela chegava na cela, ela queria conversar, ela queria ler o texto, ela queria ensaiar, entendeu? E assim, e aí você vê, para aquela que tinha sido foi, e para outra que não foi, para o grupo todo. Então aquilo deu uma motivação geral para todos do grupo de estar participando, né? E aí foi a ralé, foi o momento que a Viviane, também uma outra caludinha, se aposentou. Eu fiquei sozinha um período, que é difícil ficar nesse projeto sozinha, coordenando 5 penitenciários, que eu estou falando, fazer doutorado agora é difícil. A Viviane está fazendo o doutorado dela na USP, conseguiu licença, está lá. Mas esse foi o processo que ela dirigiu. Aqui também outro espaço agora no Talavera do Sul, onde a gente está trabalhando. Dizendo, de espaço, estamos com esse espaço agora, um espaço muito difícil, porque passa gente por tudo quanto é lado, e a dispersão é geral, e o espaço que a gente tinha tido, que eu inclusive ajudei do meu bolso, paguei tinta, paguei várias coisas, depois quando eu voltei das férias, ela falou que eu não tinha mais aquele espaço, e colocou cadeiras fixas, para criar um espaço de filme, que não tem filme, uma videoteca. Só para botar o nome da diretora lá, entendeu? Não fez nada. Aqui é o grupo de Místiga, nessa integração, como é essa integração mística com os nossos alunos, que na verdade não são só com os alunos do teatro na prisão, mas com a universidade em toda, e como que isso interfere, porque eles dão aulas para a gente dá aulas para eles participam das nossas atividades, então isso para o aluno discente da Unirio, né, de todas as áreas que nós temos alunos da teoria, direção, música, biblioteconomia, teatro, medicina, que chegou, mas ela não aguentou ficar, direito, assistência social, e aí um monte. E aqui, só voltar. Nessa época que a gente vai buscando essas oficinas, então assim, nós estamos abertos. Por quê? Visto que as metodologias elas podem ser diversas, desde que você tenha um foco. O foco você quer, através desse trabalho, que você dê oportunidade para esse sujeito trazer essa memória, que essa memória, ela vem, ela se ressignifica, você fala disso, ou você não fala disso, mas tem outros textos que você pode estar fazendo um link, incluindo, né? Então, numa época a gente trouxe, nós ganhamos 2 anos Proeste, dinheiro, e conseguimos, do pouco, né, que a gente consegue usar, foi uma das oficinas, trouxemos o pessoal do Dual, eles deram 3 oficinas pra gente, para fortalecer e aprofundar no Teatro Fórum. E aqui é a Meran, que é aquela tão falada que eu disse, que é da UFBA, que tem um trabalho de contação muito em cima da memória e de criação ativa. Então, durante o semestre e o ano passado, como eu fiquei com essa ideia para fazer o doutorado, eu pela primeira vez na vida de 20 anos, pelo Ceará, eu tentei usar uma mesma metodologia nas 5 penitenciárias. Contação de histórias, porque eu não sou assim, eu sempre fui democrática, o que você quer, vamos fazer juntos. Não, nesse momento foi. Eu quero experimentar esse trabalho. Ela deu oficina pra gente, ela estava aqui fazendo o pós-doc dela, ela tinha oportunidade de trocar. Eu falei, quero isso. E aí foi muito interessante, porque aí a gente pôde ver a diversidade das 5 penitenciárias. Então, numa penitenciária, Evaristo, que são 30 homens, que são homens que estão lá, são 2.000 homens, que eles não têm nada para fazer. A gente consegue um grupo, lá nós conseguimos fazer um trabalho lindo, em cima das memórias, em cima desse trabalho da contação da Mira. Nas outras penitenciárias, não teve condições, por isso até que eu fui mudando, não tem condição de ser isso.
vamos recriar. Mas aí a gente já ressignificou, já recriamos a questão da memória, da contação deste lugar do sujeito. Que é, e o segundo grupo, esse mesmo que fez a contação em cima da eles não queriam no segundo semestre trabalhar com isso. Passou, então tá. Você então, você concluiu? Não, eu disse nós passamos mais 5 minutos. Desculpa. Então é isso. Na verdade, é um processo que vai tendo continuidade, né? Porque cada lugar é diferente. E acho que são os impactos que são importantes, né? O que o impacto do aluno que vai para a prisão e do impacto também dos detentos, dos ex-detentos que vão estando aqui dentro dessa troca. Pedir para as pessoas que apresentaram que vão agora, por favor, da mesa, tá? A gente vai colocar as cadeiras. Tem essa mesa interessantíssima. Já tinha tido ocasião de ler os trabalhos. Gostei muito, também parabenizo a organização que agregou essas pessoas, evidentemente muito diferentes, mas que trabalham muito o espaço. Né? Então, me parece que apesar da diferença dos trabalhos, que esses trabalhos são todos muito ricos, porque todos têm uma certa conotação de trabalhar o que pode ser feito num determinado espaço, mas com um cunho social. Então, eu acho que esse cunho social que está presente no seu trabalho, um pouco menos no seu, mas de qualquer maneira também está no espaço, e diretamente no trabalho da Natália. Né? Eu vejo uma similaridade grande no seu trabalho sobre o Hélio de Sica, sobre o penetrável do Hélio de Sica, essa sua experiência fenomenológica, corpo se deslocando num determinado espaço, como uma experiência performática, que você acaba se juntando aos outros trabalhos aqui. Quando a Joana fala em espaço, lugar e cidade, você também contempla, o Carlos contempla o espaço que o Hélio de Sica criou, o lugar, a Praça Tiradentes, a cidade, a nossa cidade. Então, o Hélio fez foi trabalhar a nossa cidade aqui no exterior. Né? E me parece, eu não vou falar muito do trabalho da Joana, porque como ela é me orientando, né, não posso falar muito pitaco nesse momento, né? Mas vai guardar, tem que guardar a orientação, né? Mentira, gente, o trabalho da Joana é um trabalho riquíssimo, trabalhando com 2 grupos que ela diz, como o Milton Santos, que se situa em zonas opacas, ao contrário das zonas dinâmicas, porque o Milton Santos trabalha as zonas opacas e as zonas dinâmicas. E, na verdade, ela está focando nas zonas opacas, aquelas zonas onde ninguém olha muito. Um pouco também o trabalho da Natália, ao fazer, ao desenvolver atividades importantíssimas para pessoas que estão isoladas ali naqueles espaços isolados das penitenciárias. Então, o trabalho da Joana é muito importante e trabalhar as sedes desses lugares também tem um pouco a ver com as sedes das penitenciárias, né? Se bem que eu acho que a Natália não precisa se preocupar, desculpa, viu, Adilson, vou dar uma opinião aqui. Está muito claro que o trabalho é socialmente maravilhoso, artisticamente maravilhoso,
a capacidade de modificar as pessoas através da nossa arte, eu acho que é alguma coisa que não precisa ser transformado em metodologia, porque pelo que me parece, cada caso é um caso. Então, uma tese pode ser uma análise comparativa de todos os casos. Estou me metendo em seara alheia. Mas, de qualquer maneira, fiquei muito feliz com a exposição da Natália. E a exposição da Larissa, a exposição da Larissa tem inúmeras similaridades com meus trabalhos antes da Unirio, depois da Unirio, durante a Unirio. Gosto muito de trabalhar com Miguel Dissertor sobre a questão do poder, a estratégia, aquilo que vem de cima para baixo, a conquista do país, que você se refere muito, e as estratégias microbianas que surgem de baixo para cima para vencer essas estratégias. A minha colocação seria, talvez, de você não tentar uma identidade nacional, porque a bandeira de São Paulo, adoro o Felipe Brancheret, a bandeira de São Paulo não é a mesma questão que preocupa os nordestinos, por exemplo. Não é a mesma questão que preocupa os do Centro-Oeste. Então, não acho que você vá conseguir uma identidade nacional. Eu penso que talvez você devesse dividir um pouco com Stuart Hall quando ele trabalha as regionalidades. E muito dos monumentos, eu diria que você deveria ouvir um pouco, talvez já tenha ouvido e não tenha citado, Le Lieu de Mémoire, do Pierre Nora, onde o Pierre Nora considera a bandeira da França um maior monumento, a Marianne, que tem um nome, a bandeira da França é um nome, né? Então é um espelho da nação. Então, talvez, né, no decorrer do seu trabalho, não sei quanto tempo você está da defesa, mas talvez relativizar um pouquinho uma questão de identidade nacional, porque o Brasil não tem uma identidade única, o Brasil tem muitas identidades, não é? Porque a gente não consegue mais só uma identidade, nós somos muito diferentes de região para região, mas achei o tema muito instigante, muito interessante, trabalhar a memória e trabalhar o espaço. E aí, tendo feito essas pequenas observações, eu abriria para os debates. Vocês acham que está de bom tamanho? Então, vamos abrir os debates. Quem gostaria de fazer perguntas e a quem? Então, gente, perguntas. 4 exposições muito ricas, muito bonitas. Falaram também que ninguém ficou com dúvida. Dá sugestão também, né? Ontem eu fui obrigado a me manifestar aqui. Eu estava aí. Não, me parece que a vantagem do colóquio é a gente ouvir outras opiniões, porque a relação mestrando ou doutorando com o orientador, às vezes é maravilhosa, mas ela não dá conta de tudo, porque são 2 olhares apenas. Abrindo para mais olhares, talvez seja mais rico. Eu tive uma pergunta para a Natália. Natália. A sua pesquisa no mestrado foi com entrevista com os graduandos. Foi. Os graduandos todos de teatro, ou você pegou graduandos? Eu peguei e eu fui pelo graduando que estava naquele período, para eu contar de 97 até 2007, né? Não, para eu contar 10 anos, é isso? Não, Tá certo. então, para eu contar esses 10 anos, aí eu fui vendo pelos anos, quem ficou mais tempo, qual era, eu vi que é o cacique, entendeu? Qual era a pessoa que estava na frente, porque geralmente, assim, aquele aluno que está mais tempo, ele fica bem na frente, como diretor, e tem os alunos que vão chegando, que não sabem nada e que vão ajudando. Depois, esse aluno vai embora, que se forma, e aí esse que estava no início, ele sobe de posto, e aí ele que está dirigindo. Então, nesses anos, eu vi quem que estava e defini esses 7,
para contar, que aí eles me contaram a história, eu sabia, né? Mas aí eu fui fazendo esse link por eles, para eles, como se eles me contassem isso. Eu fui fazendo a história do projeto, seguindo com algumas perguntas que na época a gente viu, assim, inclusive uma dessas meninas que eu entrevistei, mas ela passou e estava trabalhando como professora de teatro dentro do sistema prisional. Não tinha uma preocupação do curso para você, a graduação, de onde vinha essa pessoa? Não, aconteceu que a maioria deles, porque assim, a gente tem um grande foco assim, dos alunos do ensino do teatro, porque vale para eles, porque eles são obrigados a fazer estágio de docência em locais não convencionais, né? Então eles vão para o teatro da prisão, vão para o teatro da comunidade, teatro da comunidade com a Marina, vão para o Renascer, vão para vários outros projetos, os da licenciatura do ensino do teatro e os da atuação. Eu acho que esses todos que eu fiz na entrevista, a maioria, eles todos foram naquela época. Agora é que está surgindo mais esses outros. Da música sempre teve, mas o da música não tem lugar, sabe, para poder dirigir um espetáculo, né? Então foram alunos que já tinham um certo campo de trabalho. Obrigada, Natália. Obrigada, Francisco. Mais perguntas, por favor? Sou a Renata. Renata, por Uma favor. pergunta para a Larissa. Diga. Também sou publicitária formada, né, antes de fazer teatro. Então, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação foi ter usado o conceito de commodities para falar da cidade. Aí eu fiquei pensando que na minha lembrança o conceito de commodities está relacionado a produtos de baixo valor agregado, produtos comuns, assim. E me parece que as cidades, elas são mais tratadas de uma maneira como um produto sim, mas um produto mais customizado, né? Não sei, estou jogando a questão para você. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, olímpica e tal, tudo isso que se cria, né? Conforme vem um evento para a cidade se transforma toda para esse evento, vira é quase uma coisa premium, assim, esse evento que está rolando agora no Rio de Janeiro, né? E aí depois passa. Tem uma coisa meio sazonal, tem uma coisa meio assim, customizada, mas a palavra commodity me incomodou um pouco, assim, porque me parece uma padronização, sabe? Assim, porque eu peguei o termo mais de um viés econômico. Uma commodity no mercado de ação, por exemplo, ela é um investimento, na verdade. É um produto para investimento. Então eu pego, a minha referência é mais nesse sentido, sabe? De ser dentro do mercado acionário, você investe naquele selo, né, naquela ideia, e menos no sentido de diversificação qualitativa de produto. Mas sim, seria um acho que produto vale premium. apontar, porque para quem é da propaganda e marketing e publicidade, não sei, vai ficar parecendo uma coisa de baixo valor agregado. Eu acho. Alto valor agregado, né? É um produto premium, né? É um alto valor agregado. Já a cidade é alto valor. Eu queria fazer uma colocação. Você citou a Fernanda Sanches, minha colega, e ela tem um trabalho belíssimo sobre a questão da cidade como city marketing. Então, o que deve ser muito enfatizado é tentar fazer de uma cidade que é um produto social, como ela contou muito bem, virar uma imagem para o comércio, para atrair investimentos, para isso. Então, é o city marketing, mais do que o commodity. Imagem de só uma questão de terminologia. Eu acho que você tem razão e ela também entende o que ela quis dizer. Mas eu acho que falando de city marketing, eu acho que dá conta das zonas dinâmicas do Milton Santos, que são as contrárias às zonas que a Joana trabalha, que são as comunidades de baixa renda
que produzem arte maravilhosamente bem nas suas sedes e não precisam de nenhum city marketing para que isso aconteça. Um pouco isso. Mais perguntas? Por favor. Eu fico pensando assim, para quem é a sua pergunta? Não, é um comentário, depois eu vou direcionar. Eu queria parabenizar a Tuna Negro, né? Foi realmente maravilhoso, né? Poder ouvir essa troca. Ouvindo, né, a Larissa falar, o que me vem muito à cabeça, que é uma coisa muito que eu estou pensando em relação à arte e o real, né? É que a gente vive numa sociedade em que a gente tem ficções, né, que são ditas reais, né? Então, esses monumentos, eles são toda uma simbologia de um discurso que se diz real, a verdade estabelecida, né, mas que não é, né? É ficção, né? É uma ficção, não deixa de ser uma ficção. E é muito interessante esse apontamento dessas forças que emergem, né, que vem dizer a história não é bem essa, a realidade não é essa, não tem essa linearidade, não é bem essa ficção, né? Enfim, essas forças vão se contrapondo, né? E aí jogando para o Carlos, assim, que aí também me parece uma ficção, porque você entra num campo também de vivência, mas que você também começa a ficcionar, né? Assim, eu tive essa sensação quando você fala da sua experiência dentro do penetrável, né? Por mais que você estivesse vivendo aquilo, você começa a criar uma ficção ali, né? Um jogo, por mais que você esteja sentindo aquilo e vivenciando, experimentando, mas começa a acontecer a impressão que eu tive uma ficção. Isso se relaciona com a questão do autoteatro, de você, por mais que seja assim, algo performativo, você acha que pode haver aí uma criação de uma ficção dentro de uma experiência vívida ali, dentro do espaço? Eu não sei, eu acho que mais elementos da ficção que ainda apareciam ali, mas eles não sejam nem começavam a construir exatamente uma ficção, porque era tudo muito atual. Eu estava ali, eu ia fazendo as coisas, sabe? Tem uma questão da crise da representação. O Hélio esvazia totalmente aquele penetrável, como eu disse, não tem nada como no Hélio tem, você pode reconhecer coisas. O PN16 não tem mesmo nada representa, mas talvez seja a representação como crise. Entendeu? Aquele ponto de luz, né? Porque ele é uma, né? Mas eu substituo a representação, eu me torno a representação. Tem uma frase do Hélio que é muito boa: quem representa sobre algo, melhor representa, quem figura sobre algo, melhor figura através de algo. Acho que foi o que aconteceu comigo ali, foi o que eu senti quando eu me pus debaixo do sol. Eu virei quase um traço de tinta. Eu parecia uma pincelada. Eu me senti uma daqueles rasgos do Baruch Rima, sabe? Que ele faz assim. Porque eu era a única. Eu me senti assim. Depois eu lendo outras coisas aqui, era o Arras sobre a anunciação. Esse olha que o Hélio estava querendo pintar uma anunciação com o corpo do visitante. Porque ali você recebe uma notícia. Você, aquele negócio do Baruch Rima, quer dizer, do Lyotard sobre o Baruch Rima, era o anjo. O traço é o anjo é o próprio anúncio. Mas são coisas muito assim. É como se fosse você entra ali e você passa a fazer parte daquilo ali, mas você tem uma atuação, né? Mas você está totalmente integrado ali, né? Uma integração. Ele é o próprio espectador, ele é o próprio espectador, essa é a jogada. Eu sou a própria matéria. A coisa se realiza em mim, ali. Aquela luz me chamava para entrar debaixo dela. Para eliminar aquele terceiro ponto. Para eliminar, na verdade, os dois, ficamos eu e a luz. Na verdade, fui só eu. Eu não me via. As partes visíveis do meu corpo, para mim, eram quase fantasmagóricas. Quando eu via meu braço, eu tinha medo dele, parecia não pertencer a mim. Eu tinha medo de que alguém entrasse e realmente eu me transformasse numa espécie de poeira de luz. Uma coisa cósmica, sabe? Quer dizer, essas hipóteses ficcionais, essas estavam ali.
Entende? De que, mas assustadoramente possíveis de acontecer. Eu realmente tinha medo. Eu tive medo ali debaixo da cama. Medo de ser visto. Medo de ser visto. Acho que isso é que é o autoteatro. O medo também de estar se vendo? Não. Não tinha nada de auto-reconhecimento. Não era. Era eu que pode descobrir. Não, acaba de falar. Eu já seguinte, eu quero saber se você trabalha com metodologia. Sim. Porque metodologia, eu acho que já está todo Sim, o casamento teórico para desenvolver essa sensação fenomenológica diante da obra do Hélio. Tem uma relação maravilhosa. E também com Monzé, o ícone da economia icônica. Eu acho muito interessante você falar desse medo, né? Esse medo. Falar desse medo, né? É um medo interessante, assim, de você estar numa relação que a princípio seria sozinho, mas que ao mesmo tempo podia entrar alguém. Mas eu pode sentir outra coisa, porque a ideia do Hélio é plural. É a mesma coisa que o parangolé. Você coloca o parangolé, cada um vai ter uma sensação. E ele teve uma determinada sensação, que não será obrigatoriamente a jogada do Hélio é essa, né? Essa provocação. Eu queria falar uma coisa sobre o que você falou para Larissa. Você falou a questão da história. A história que eleva o monumento ao ícone da memória. E a história, ela foi sempre a história do vencedor. Na medida em que a história do vencedor, ela vai enaltecer os bandeirantes, ela vai enaltecer o mal pagado, ela vai enaltecer outras pessoas importantes que não foram pessoas de baixo para cima, foram de cima para baixo. Mas desde os anos 30 que as escolas de historiadores europeias estão vindo de baixo para cima. Então são as táticas microbianas que vão fazer a história e não de cima para baixo. Então isso é uma coisa também que vale a pena desenvolver na sua pesquisa, porque agora é uma questão da história vista por baixo. Tim Sharp é um ótimo inglês que trabalha sobre isso. Eu acho que é isso, né? Se alguém ainda quer fazer mais alguma questão, uma pergunta, por favor, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu sou egresso, fui preso na Rondônia, fiquei uns 3 para 4 anos lá, vim para o Rio. Lá eu estava com a perna quebrada. No hospital eu já estava planejando o que eu deveria fazer para o meu tempo ali dentro se tornar 100% perdido. Eu lembrei da pintura. E comecei na cama mesmo, na enfermaria do presídio, eu comecei a desenvolver o desenho. E quando eu pude sentar, eu comecei a pintar, fazendo uns rabiscos. Aí vim para o Rio. Quero agradecer vocês que têm a coragem de se deslocar da casa de vocês para ir lá dentro levar um sonho para aquelas pessoas. Porque se não tiver pessoas como vocês, é um sofrimento só. Porque o Estado esquece das pessoas. Eu já tive uma aluna lá, 1 ano e 10 meses, estava lá dentro do Joaquim Ferreira, que é a porta de entrada. Ela foi para o curso de pintura, um dia ela chegou chorando depois do almoço, falou: professor, eu vou ter que sair daqui num saco preto. Saco preto, o que você quer dizer? Eu vou ter que morrer para me sair na minha liberdade? Aí ela me contou a história dela. Eu fui, naquele dia mesmo, eu saí mais cedo, fui lá na Vara de Execuções Penais,
eu tinha uma certa intimidade com o Dr. Carlos Augusto Costa, que era de Kardec. Falei com ele, daí 3 dias a menina estava na rua, na Liberdade. Aí uns 8 dias depois ela me ligou, eu moro em tal lugar, só pode ir na minha casa, eu fui lá dentro da favela. Eu já trabalhando, porque eu sou contratado da SEAP hoje. Tem um salário lá que dá para mim pagar passagem e passar necessidade. Fui lá na casa dela, estava a mãe dela, os filhos dela, as irmãs, ela foi lá em cima da mesa, pegou a carteira e falou, professor, quero dispensou. Se eu levar minha carteira e mostrar para aqueles juízes que eu já estou trabalhando. Olha que bacana. Estou trabalhando no Café Expresso lá no aeroporto, saio de casa às 5 horas da manhã, volto às 2, e à noite eu estou com aquela lojinha lá e eu abri uma loja de lanche. Então, são pessoas que precisam de alguém para levar um estímulo para eles, para não voltar para aquele mundo lá, para não se perder. Quero agradecer muito a vocês e eu fiquei feliz da vida quando eu conheci a professora Natália. Por quê? Eu tinha um empenho do Estado e quando mudou o secretário me cortaram e eu fiquei trabalhando em 3 unidades sem verba para me comprar material. Aí eu abri, conversei com o professor de informática, ele abriu uma página para mim pedindo doação. Estava na internet, fui lá, falei com o secretário e eu estava sozinho, eu falava, Senhor, manda gente, eu quero conhecer pessoas, manda pessoas para mim, para me ajudar. Quando eu conheci a Natália, eu falei, Então hoje ele faz parte desse projeto do protagonista, coordenado junto com o professor Marcelo da Letras, e ele está ministrando todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, todos estão convidados. Ele está dando aula de pintura. Hoje em dia temos alunos da Unirio, bolsistas, voluntários e ex-detentos e detentos, e quem mais quiser, crianças, adultos e velhos, qualquer Bacana. serão bem-vindos, porque ele está dando aula com o material que ele traz, porque o menino não tem, e ele consegue doação. É da escola de teatro mesmo, na salinha ali que a gente divide junto com a Beth Cadete, que a Beth Cadete cedeu a parte de baixo, e o Teatro da Visão, o programa tem esse espaço ali. Quando você entra, passa pelo jardim, do lado direito daquele corredor, tem uma sala que é de porta de vidro. É o lado do pronto da cenografia. É isso mesmo, do lado da cenografia. Então, todas as quartas-feiras, quem quiser. Da Cenotecas. Do lado da Cenoteca, isso mesmo. Aula de pintura com o professor Manuelzinho. Parabéns, parabéns. Então, mais uma vez, muito obrigada.